A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos início a mais uma aula da nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje, reservada para nós, hoje tem a lição de número 13, a qual traz o título Eleição e Predestinação. Uma aula bastante importante que nós, com certeza, vamos relembrar e aprender um pouco mais. Mas antes de dar continuação à nossa aula, eu peço para os irmãos que não se esqueçam de se inscrever em nossos canais nas redes sociais, no YouTube, Facebook e Instagram, que é ADI, o endereço é ADI Setor Sonhos, para que os irmãos possam receber aulas e informações aqui sobre a nossa sede. A nossa lição de número 3 hoje é reservada para hoje, dia 19 de abril de 2020, que traz o título Eleição e Predestinação. O nosso texto áureo está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no seu versículo de número 4 e número 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito de sua vontade. A nossa verdade prática diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a sua salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Hoje nós vamos fazer a nossa leitura em classe, que está na carta aos Efésios, no seu capítulo 1, e o seu versículo de número 4 até o versículo de número 12. Os irmãos que estiverem com a revista e a sua Bíblia, acompanhem. É uma leitura bastante importante e interessante para a nossa compreensão hoje. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo. Amém. Irmãos, antes de nós entrarmos na introdução, queremos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo mais uma vez venha nos ajudar, venha nos inspirar e venha estar conosco aqui neste momento. Senhor Deus poderoso, te agradecemos por este privilégio de estarmos mais uma vez aqui aprendendo sobre a Tua Palavra. Pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo, que sempre tem estado conosco, que mais uma vez venha nos inspirar, venha nos revelar a Tua Palavra, para que possamos
fazer o melhor para ti, o melhor para o teu reino. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Hoje o título é um título bastante importante, que vai falar sobre eleição e predestinação. Um assunto que foi tratado pelos nossos primórdios muito tempo atrás, e até hoje parece que não foi muito bem resolvido essa situação. E hoje eu quero trazer essa doutrina da salvação ou da eleição e predestinação dentro de uma abordagem ou de uma interpretação pentecostal. Digo pentecostal porque existem outras abordagens que nós conhecemos e que sempre é debatida e muitas das vezes teologicamente. Logo, eu quero aqui afirmar aos irmãos que a nossa confissão de fé é diferente de algumas outras linhas teológicas. Então, a linha teológica que eu quero trazer para nós hoje é a nossa confissão de fé, que é uma confissão de fé pentecostal. Vamos começar do início. Nós sabemos que a nossa teologia ela tinha como arcabouço, como uma base logo no começo, dentro da Igreja Católica. Quando houve a incisão ou a separação da Igreja, houve ou se fez necessário, nós temos uma teologia sistemática, nós temos uma estrutura, um esqueleto teológico para assim dar continuação à doutrina ou à sã doutrina que nós vamos mais na frente falar a respeito disso. Quando isso se deu, logo no início, houve-se esse debate teológico quando começaram a se formar a nossa teologia. E um dos primeiros debates que deu foi a respeito da salvação. Como que era a salvação? Antes, a salvação que tinha a doutrina católica, a salvação ela se dava mais dentro de um sentido litúrgico, dentro de um sentido de um ritual das suas tradições. Depois da separação, depois dos primórdios, percebemos que depois da reforma protestante começaram a se trabalhar o sentido teológico, começaram a trabalhar o sentido de como se formar uma teologia. E a teologia da predestinação, da eleição, foi a primeira base que se teve, e logo já se teve um embate aí. Logo no começo tem um termo pouco se usado hoje, que foi um termo de uma teologia calvinista chamada lapseranismo. Essa teologia, dentro desse ponto de vista, houve duas vertentes, que é o supralapseranismo e o infralapseranismo. O que seria estas duas vertentes? Porque a primeira, que é a supralapseranismo, que é uma teologia adotada pela teologia calvinista, vinda de Calvino, acredita que Deus ele predestinou tudo desde o começo. Tudo já estava formado, tudo já estava modelado e tudo já estava predestinado, até de uma forma arbitrária. Dentro da teologia calvinista, acredita que vem primeiro a predestinação, criação e queda. Em embate a isso surgiu uma outra teologia, uma outra vertente, que é a infralapseranismo. Esta teologia, ela acredita que se deu primeiro, veio a criação, queda e predestinação. Uma é predestinação, criação e queda. Então, você vai perceber que há uma diferença simples, parece algo simples, mas que vai fazer toda a diferença teológica aí. Logo que aqui mais nós nos aproximamos é a teologia, a infra, porque mais na frente foi trabalhada por Jacobs Armínio,
que da onde veio os arminianistas, que é a teologia que mais nós nos aproximamos, que nós somos arminianistas logo dentro das suas devidas proporções. A teologia calvinista, que é a teologia supralapsarianista, ela acredita que Deus decretou salvar certos homens e reprovar outros, só uma classe. Que Deus decretou criar ambos, Deus decretou permitir a queda de ambos, e Deus decretou enviar um Redentor para redimir apenas os eleitos. Já tinham os eleitos e Deus resolveu redimir apenas esse, ou decretou redimir apenas estes. A teologia infra, que é mais que nós nos aproximamos, ela diz que Deus decretou criar o homem. Deus criou, depois Deus decretou permitir a queda. A queda houve pela permissão de Deus. Depois da queda, Deus decretou eleger alguns dentre os homens caídos para salvá-los. E Deus decretou prover um Redentor para os eleitos. Então é sobre essa teologia ou esse estudo que nós vamos trabalhar, que parece até um pouco confuso, mas nós vamos tentar de uma forma mais simples aqui destrinchar um pouco essa teologia e logo vamos entender algo aqui logo no começo desta lição. Nós vamos trabalhar dentro de uma teologia pentecostal. Nós não vamos trabalhar dentro da teologia calvinista porque não nos dá tempo, e o que mais nos importa aqui é trabalharmos dentro dessa teologia. Então, dando essa pequena introdução, nós vamos já entrar no primeiro tópico da nossa lição, que traz o título Eleito para uma vida santa e irrepreensível. Nesse tópico, a nossa lição vai trabalhar sobre a eleição divina, que é uma ideia de escolha. Vai trabalhar em que fomos escolhidos e em que se deu esse estado de escolha e qual a finalidade, para que nós fomos escolhidos. Vamos entender a ideia, vamos começar a entender aqui a ideia de eleição, para que nós fomos escolhidos. Vamos entender primeiro em que fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos em Jesus. A nossa escolha é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha? Esta escolha se deu antes da fundação do mundo. Deus já tinha predestinado salvar a humanidade, não apenas alguns, mas salvar a humanidade. Logo que já vamos entender qual é esta humanidade e qual foi a finalidade para que Deus decidiu eleger, Deus decidiu escolher. Para que Deus decidiu escolher para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Já nós vamos falar um pouco sobre santidade e irrepreensíveis, qual que é o significado. E dentro ainda desse tópico vai falar sobre que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. A fé é o firme fundamento de todas essas bases. Nós só fomos escolhidos, nós só chegamos a essa eleição pela fé gerada em nós pelo Espírito Santo. E qual é esta fé? Nós só podemos ter fé, ou nós só podemos crer naquilo que nós temos provas. Se você tiver fé e não tiver prova da sua fé, não é fé. A nossa fé não é um salto no escuro, assim como um filósofo bastante conhecido, Kierkegaard,
fala sobre o salto no escuro, ou sobre alguns estudiosos, até pregadores, que dizem que a nossa fé é como se nós não tivéssemos chão e você tem que dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, o chão vai se colocando, Deus vai colocando o chão debaixo do seu pé. Não tem chão, mas você dá o passo e vai se calçando os seus pés por baixo. Não é essa fé que nós cremos, ou que nós temos que crer. A fé que nós cremos é uma fé que ela tem que ter prova. Temos que conhecer a fé. Logo que a fé faz o impossível. A fé faz aquilo que nós não vemos. Mas nós temos que saber qual que é a base da nossa fé. Primeiro, temos que entender que a base ou a prova da nossa fé é a palavra de Deus. Nós só temos fé porque a palavra prova a respeito de fé. Você só pode crer ou ter fé em alguma coisa que você tem um pré-conhecimento ou que você conhece. Você não pode ter fé em algo que você não conhece. E esta fé, ela age dentro de nós de duas maneiras. Ela age dentro de nós passivamente e ela age dentro de nós ativamente. O que é uma fé ativa? Fé ativa é quando você se move a fazer algo. Ter fé é você trabalhar, é você se mover, é você reagir. Você não pode dizer que tem fé e não fazer nada. Só tem a fé, ela promove dentro de nós uma fé ativa de fazer, de reagir. E a fé também, ela promove dentro de nós uma fé passiva, que é uma fé de relacionamento. Nós agimos e nós relacionamos. Nós agimos pela fé em Cristo e nós relacionamos com Cristo. Então, a nossa fé que nós temos não é uma fé abstrata. A nossa fé é uma fé racional. E dentro dessa fé, a fé ela promove o impossível, mas ela tem sim um fundamento. Dentro desse primeiro tópico, vai falar também sobre as condições da eleição. A eleição, ela é oferecida a todos. Dentro desse tópico vai dizer que a eleição para a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos. Logo, temos que entender que a salvação, ela é coletiva, mas também ela é individual. Como que ela é coletiva? Olha que a Bíblia nos fala lá em Isaías. Lá em Isaías, no seu capítulo 41, ela, no seu versículo de número 8, Isaías 41, e no versículo de número 8 diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Deus está dizendo que Ele elegeu, que Ele escolheu Israel. Ele escolheu aqui no coletivo. Deus escolheu Israel. Aí você pode dizer, mas isso está no Velho Testamento. Deus escolheu um povo, Deus escolheu foi Israel. Mas não podemos esquecer que, inclusive nós já lemos aqui dentro da nossa revista, que Deus também escolheu a igreja. Na nossa leitura em classe, em Efésios, no capítulo 1, no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então Deus escolhe Israel e Deus também escolhe a igreja. Deus escolhe no coletivo, mas não podemos esquecer que Deus também escolhe no individual. No Novo Testamento, vamos perceber que Jesus Cristo é um exemplo clássico disso.
Vamos ver Jesus Cristo indo buscar uma mulher samaritana. Vamos ver Jesus pregando no individual. Jesus, ele se preocupa com o coletivo, mas ele se preocupa também com o individual. Você vai ver que lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, lá há 3 parábolas. E nessa parábola, vamos perceber que Jesus Cristo, ele vai falar sobre a primeira parábola da ovelha perdida. Você vai perceber que havia 99 ovelhas achadas, escolhidas, mas uma se perdeu. E o pastor, o bom pastor, vai atrás desta ovelha que se perdeu. Então Deus se preocupa no coletivo, mas se preocupa também no individual. A próxima parábola vai falar da dracma. São 10 moedas, uma se perde. E a mulher vai se preocupar com o individual, vai se preocupar com aquela moeda que se perdeu. E no final da parábola, Jesus diz assim: assim como aquela mulher se alegrou, chamou suas amigas, se alegrou com a moeda que ela havia achada, com a dracma que havia se perdido e foi achada, assim também a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Deus se preocupa no coletivo, mas Deus também se preocupa no individual. A eleição de Deus é para todos, mas Deus vai buscar também no coletivo. Deus sempre se preocupou no coletivo. E dentro deste tópico ainda, sobre as condições da eleição, vamos entender, dentro ainda desse mesmo contexto, que a eleição ou a salvação não é um mérito nosso. Nós não fazemos nada para que nós possamos ter mérito. A eleição, a salvação, ela é um benefício, ela é uma dádiva, ela é uma misericórdia, ela é uma graça de Deus. Deus que achou por bem em nos salvar. Não é por meio dos nossos méritos. Por isso que eu falei que nós temos que tomar cuidado quando nós falamos que somos arminianistas, porque se nós lemos toda a teologia arminiana, ela vai deixar subentender que nós também temos parte e méritos na escolha pelas obras. E a Bíblia é muito clara que nós não temos mérito nenhum por essas obras, que nós não temos méritos, tanto que lá em Tito, vai dizer lá em Tito no capítulo 3, no versículo 5, que é pela sua misericórdia, não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras. Então, nós não somos nem calvinista, e o que mais nos aproxima é a teologia arminiana, mas guardada as suas devidas proporções. Sabemos que nós somos salvos não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. Dentro ainda desse primeiro tópico, que é eleitos para uma vida santa e irrepreensível, vai falar sobre vida santa e irrepreensível, que a eleição ela tem finalidades específicas: sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Santo, ela vem do grego ágios, que significa separado, e irrepreensível, da palavra grega amons, que significa sem defeito ou sem mácula. Nós temos que entender algo interessante. Nós somos redimidos por Cristo, mas nós não deixamos de ter duas naturezas. Nós temos a natureza natural e nós temos a natureza divina, que é a natureza espiritual. Isso nós não podemos esquecer. Dentro de nós existem natureza carnal, que é a natural, que ela foi herdada
lá do Jardim do Éden por Adão. E nós temos a natureza divina, que foi Deus que proporcionou a nós pelo Espírito Santo. E nós temos que lutar para que a natureza divina ela sobreponha a natureza natural dentro de nós. E nós temos que santificar, e nós temos que santificar o nosso corpo, para que a natureza natural não venha sobrepor a nossa natureza divina. E nós temos que tomar cuidado com essas duas naturezas. É por isso que lá em 2 Coríntios, lá no 2 Coríntios, no capítulo 4, no capítulo 7, melhor dizendo, Paulo vai dizer assim na carta aos Coríntios, no capítulo 7: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Veja, duas naturezas, carnal e espiritual. Temos que nos santificar. Agora há uma coisa interessante: se nós deixarmos a natureza carnal dominar, logo a natureza espiritual vai ser corrompida. A natureza carnal, se ela sobrepor, ela vai sobrepor também a natureza espiritual. Agora, se a natureza espiritual ela sobrepor, ela vai mortificar a carne. Quem tem que tomar conta da nossa natureza é a natureza espiritual. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que buscar primeiro as coisas que são de cima. Temos que buscar as coisas espirituais, porque buscando as coisas espirituais, logo a natureza natural, a natureza carnal, ela vai perder força. Temos que tomar conta, temos que entender isso, que a natureza carnal não pode tomar conta da natureza espiritual. E o último ponto dentro do primeiro tópico vai falar da nova vida dos eleitos. Como que é essa nova vida? Esse tópico ele vai dar uma exortação contra a velha conduta. Vai tratar de um processo, vai falar que a santificação trata de um processo contínuo, e somente o Espírito Santo capacita o crente para este novo estilo de vida. Nesse tópico, nesse ponto, vai falar sobre a velha conduta, ou o velho homem, ou a velha mentalidade. Sabemos que depois que nós passamos, depois que Deus nos escolhe, depois que nós somos eleitos, agora nós temos que ter uma nova conduta. O velho homem não pode mais dominar. É por isso que quando alguém aceita Jesus, o primeiro passo é nós levarmos ele até o batismo em águas. Porque o batismo em águas, ele representa, quando é colocado, quando ele é imergido, significa que o velho homem ele é sepultado. Depois que ele levanta, significa que agora levantou um novo homem. O velho homem foi sepultado e agora o novo homem se levanta. É por isso que diz: eis que faço nova todas as coisas. O velho homem ele foi morto, ele não pode mais viver. Agora o que vive dentro de nós é uma nova natureza. Não é mais a natureza do velho homem, a natureza do pecado, porque antes quem reinava dentro de nós era o pecado. Agora quem tem que reinar dentro de nós é o Espírito Santo. Então, o primeiro passo para depois que nós somos redimidos é entender que a nossa velha mentalidade, que a nossa velha conduta, que os frutos da carne não pode mais sobrepor. Quem agora nos domina é o novo homem,
é a nova criatura. É por isso que a Bíblia, ela continua dizendo, lá na carta dos Romanos, no capítulo de número 6, e no versículo 6 em diante, diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quando a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. E o 11 diz assim: assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós morremos para o pecado e nós agora vivemos para Cristo. Todas as vezes que voltamos para as velhas práticas, que fazemos as velhas práticas, as velhas condutas, que usamos as velhas mentalidades, nós estamos ressuscitando o velho homem. Quem tem que dominar dentro de nós é o novo homem, é a nova mentalidade, é o Espírito Santo que foi colocado dentro de nós por intermédio do Senhor Jesus. Então este foi o primeiro tópico, o primeiro ponto, ao qual nós tratamos sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Nós vamos entrar agora no segundo tópico, que vai falar a respeito da predestinação para filhos de adoção. Neste tópico de número 2, vamos falar sobre predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Destino dos eleitos. Deus predestinou salvar a humanidade, não apenas uma classe de pessoas dentro da nossa confissão de fé. E vem do vocábulo orizo, que significa determinar. Nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem Cristo como seu Salvador pessoal. É possível alguém fazer parte de uma igreja eleita e não ser eleito. Aí você diz, então é predestinação. Não. É possível fazer parte de uma igreja santa e alguém não ser santo. Não é porque você faz parte de um círculo onde a igreja é eleita, porque você também vai ser eleito. A salvação ou a eleição, ela passa por alguns procedimentos. A salvação, para chegarmos à eleição, existe 3 elementos que eles têm que fazer parte da nossa vida. O primeiro elemento significa reconhecimento. O segundo é conhecer e o terceiro, confessar. Reconhecer, conhecer e confessar. O que é reconhecer? Reconhecer que eu sou pecador. Reconhecer que nós somos pecadores. Reconhecer a nossa fragilidade. Reconhecer que nós não somos nada. Depois que nós reconhecemos, vem a segunda fase, que é conhecer. Conhecer quem? Conhecer Deus. Conhecer que Deus é grande. Conhecer que Deus é poderoso. Conhecer que Deus é misericordioso. Conhecer que Deus é o dono da graça. Nós reconhecemos, agora nós conhecemos. Agora vem a última parte, que é mais importante. Depois que nós conhecemos, agora nós confessamos.
A Bíblia fala que quem confessa alcança misericórdia. Você reconheceu, você conheceu, agora você se confesse. Não adianta fazer parte de uma igreja eleita e não ter passado por esse procedimento de reconhecimento, de conhecimento e de confissão. Se não passar por este procedimento, você vai fazer parte de uma igreja eleita, mas não vai ser eleito. A eleição, ela vem junto com a santificação. Agora, você só pode fazer parte da eleição se você conhece. A salvação, ela vem pelo conhecimento, ela não vem pela emoção. Ela não vem pelo sentimento, porque o sentimento, ele expressa emoção. Pode perceber, normalmente, quando se vai um grande número de pessoas para frente e aceitar Jesus, principalmente em festividades, dificilmente permanecem, porque a grande maioria, não é via de regras, mas a grande maioria vai pela emoção. Ela não vai pelo conhecimento. O conhecer significa perceber, compreender. Pode perceber que aquele que muitas vezes não vai pela emoção, mas ele raciocinou, ele pensou, ele entendeu, ele fica. E às vezes é mais fácil alguém que aceitou Jesus num culto, vamos dizer, nos moldes simples, não de grande repercussão, permanecer, do que aquele que aceitou naquele culto, teve grande euforia, que veio grandes pregadores, grandes cantores, que eles sabem mexer, principalmente eles sabem mexer com os sentimentos, eles sabem mexer com a emoção. A salvação, ela não vem pela emoção, pelo sentimento. Primeiro ela vem pela compreensão. Eu compreendo, eu compreendendo, eu reconheço, eu reconhecendo, eu conheço, eu conhecendo, eu confesso. Todo este processo. Se não tiver esse processo, dificilmente vai se chegar até a Cristo ou vai ser eleito. Entenda isto. A salvação, ela não vem pela emoção, ela vem pelo conhecimento. Dentro deste tópico número 2, vem agora vem o ponto 2, que fala sobre filho por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Não fazia parte do sistema judaico, mas romano. A nossa lição vai dizer que não fazia parte do sistema judaico a adoção, mas do romano. Aí você pode dizer, mas como assim? Quer dizer que não tinha adoção naquela época no sistema judaico? Tinha. Mas nós temos que compreender algo. Quando nós usamos um termo, nós temos que entender como que esse termo é usado naquela época. Às vezes nós estudamos um termo dentro da nossa cultura e dentro da nossa época e aplicamos ele dentro da nossa cultura. Fazendo isso, nós perdemos aquilo que a Bíblia, aquilo que a palavra está trazendo. Adoção aqui não é aquele sistema de adoção que nós conhecemos, ou a adoção que nós conhecemos é aquela que nós adotamos ou que nós inserimos dentro do leito familiar alguém que não faz parte da família. E esses acabam tendo o mesmo direito. Essa adoção clássica que nós conhecemos. Mas a adoção que Paulo ele vai empregar aqui não é essa adoção. A adoção que ele vai empregar aqui é a adoção dos romanos. E na realidade, essa adoção dos romanos não vem nem do sistema romano. Foi herdado do sistema da Grécia Antiga. Como que era antigamente esse termo usado, adoção? Quando alguém tinha um filho, este filho não ficava sob os cuidados dos seus pais. Ele ficava sob os cuidados de um tutor,
de um cuidador ou uma cuidadora. E ele ficava durante muito tempo sendo educado, sendo aprendido tudo que poderia. E dependendo do nível da pessoa, da posição, ele era trabalhado desde a infância para seguir os caminhos dos pais. E ficava-se muito tempo sob os cuidados dos pais. Os pais não tinham intimidades com os filhos, até que chegasse a maioridade. Quando chegasse a maior idade, o tutor apresentava ele para o pai. E aí o pai perguntava: e aí, passou no teste? Se passou no teste, aí sim, agora ele era adotado. O que significa ser adotado? Significa que agora ele ia levar o nome do pai e que agora ele ia sim fazer parte da herança. Ele ia herdar a herança. Antes disso não. Antes disso ele era tratado como servo, até chegar à maioridade. Se não chegasse, se fosse reprovado, não teria parte, não seria adotado. Esta é a adoção que Paulo está falando. É a adoção que está lá em Gálatas. Lá em Gálatas vai falar a respeito desse tipo de adoção ao qual nós estamos falando aqui nessa noite. Gálatas, lá no capítulo 4, ele vai dizer exatamente isso. Gálatas capítulo 4 diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. É essa adoção que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo adotar o mesmo filho. Era filho, mas é tratado como servo até chegar ao ponto da adoção. É esta adoção que Paulo está tratando aqui. E neste mesmo tópico vai dizer: foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos, como filhos segundo o beneplácito da sua vontade. Foi pela vontade de Deus, foi pela sua vontade. Há uma diferença aqui nessa adoção que Paulo está falando, daquela época romana, com a adoção. Ele usa essa adoção aqui, mas há uma pequena diferença. Porque se chegasse a época da maioridade e o curador ou a cuidadora dissesse: olha, esse filho aí não vale a pena, ele não era aceito, ele não tinha direito à herança, ele teria que fazer por onde? Ele teria que, pelos seus méritos, alcançar a adoção. A diferença aqui dessa adoção é porque não foi pelos nossos méritos, não foi pelo aquilo que nós fazemos, mas foi segundo o beneplácito da vontade de Deus. Foi pela sua vontade, não foi pelos nossos méritos. O amor foi que moveu o Pai a nos adotar. Foi pelo seu amor que nós somos adotados. Nesse mesmo tópico diz algo pesado, mas interessante, diz assim: éramos estranhos, inimigos de Deus, agora reconciliados com Deus, somos seus filhos. Não merecíamos, mas aprove ao Pai fazer assim. Significa que nós éramos filho da ira. Quero dizer algo aqui: não existe órfão espiritual. Ou você é filho de Deus, ou você é filho da ira. Não existe meio termo. Não tem como eu dizer assim: não, todos somos filhos de Deus. Não. Ou você é filho de Deus, ou você é filho da ira. Não existe órfão espiritual.
Só é filho de Deus quem faz a sua vontade. Se não faz a vontade de Deus, é filho da ira. Ou você é filho da luz, ou você é filho das trevas. Não existe meio termo aqui. Nesse mesmo tópico vai falar sobre os privilégios da adoção. Deus nos adotou. Qual que é os privilégios? Deus criou para estarmos em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Antes de Deus nos adotar, Deus nos criou, nós éramos filhos sem precisar de adoção. Mas o pecado, ele nos afastou de Deus. Se tem algo que afasta nós de Deus, é o pecado. Deus, ele não suporta o pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. Mas Paulo usa a analogia da adoção. Significa que Deus enviou o seu Filho amado e nos redimiu do pecado. E agora que nos redimiu, nós temos o direito ao nome e aos bens. Nós agora temos direito à herança através da redenção e remissão do pecado. E a Bíblia vai dizer que agora nós temos o direito, nesse ponto mesmo vai dizer que nós temos o direito de chamar agora Abba Pai. O que significa essa palavra Abba Pai? A palavra Abba é pai em aramaico. E o pai, a outra palavra pai é o pater, é pai em grego. Significa que a palavra Abba em aramaico significa intimidade. Quando você diz meu pai querido, e a palavra pai em grego é pai nosso. Você vai perceber que Jesus ele vai ensinar essas duas diferenças. Quando ele vai ensinar nós a orarmos no individual, eles entram, lá em Mateus no capítulo 6, eles entram no seu quarto, fecham a porta e ora, e o teu pai que está no céu responde, ou Abba Pai, o teu pai. Mas quando os discípulos vão perguntar sobre, Jesus nos ensina a orar, e Jesus agora vai ensinar no coletivo, ele vai usar agora o pater, o pai. Ele vai dizer, quando vos orais assim, Pai nosso que está no céu. Então, agora que nós fomos adotados, nós temos o direito de chamarmos ele de Abba Pai, meu Pai e nosso Pai. Quando eu estou só, ele é meu Pai. Quando eu estou no coletivo, ele é o nosso Pai. E agora passamos a ser herdeiros. Agora uma coisa interessante, um filho só é herdeiro quando o pai morre. E como nós somos herdeiros? O pai morreu? A Bíblia diz lá em João que Jesus, mesmo sendo igual a Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou assumindo a forma de servo. E ele morreu uma morte triste, uma morte de cruz. Ele morreu para que nós tivéssemos direito à herança. A diferença é que quando um pai morre, você tem direito à herança, mas você nunca mais vê o seu pai. A diferença é que Jesus morreu para que nós tivéssemos direito à herança, mas ele ressuscitou ao terceiro dia para que nós fôssemos cordeiros. É por isso que a Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros. O que é co-herdeiros? Co-herdeiro significa herdar juntos. Quer dizer, Jesus morreu para que nós fôssemos herdeiros e ressuscitou para que juntamente com ele fôssemos herdeiros. Então somos herdeiros e co-herdeiros junto com o Pai. Então nós vamos agora, já para o último tópico, finalizar a nossa lição.
E vamos ser bem rápidos sobre esse tópico, que vai falar sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Agora o nosso último tópico vai falar sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. A exigência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos. Predestinação e salvação, nós não interpretamos que Deus predestinou incondicionalmente pessoas à condenação eterna. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz a respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. A nossa confissão de fé, nós não conseguimos entender, ou melhor dizendo, nós não aceitamos essa interpretação que Deus predestinou apenas alguns. Seria algo arbitrário. Imaginem só, se Deus já predestinou quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, para que evangelizar? Para que adorarmos a Deus? Para que ir na igreja? Para que estudar a Bíblia se já está pré-determinado quem vai ser salvo? Seria injusto. É como se Deus tivesse criado apenas uma classe especial e a outra classe seria apenas figurante na história. Mas a Bíblia, lá no Novo Testamento, você vai ver Jesus dizendo: "Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei." A Bíblia também vai mostrar Jesus dizendo: "Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora." Então, dizer que nós não somos responsáveis pela nossa salvação. Não estou falando que nós temos mérito, mas que nós sim somos responsáveis. Se nós perdermos a nossa salvação, é culpa nossa, porque nós não seguimos os seus estatutos. Mas acreditar em algo arbitrário, aonde Deus já predeterminou, aonde Deus já está tudo certo, quem vai ser salvo e quem não vai ser, seria em vão. Então nós estamos aqui. É por isso que a nossa teologia, a nossa confissão de fé assevera que a predestinação bíblica diz a respeito apenas à salvação. Deus, desde o começo, já predestinou salvar a humanidade, não apenas uma classe específica. E o último tópico para nós encerrarmos diz assim: predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido. A redenção não foi uma medida de emergência, foi por amor que Ele nos elegeu, nos predestinou em Cristo. Repito, favor imerecido. A redenção não foi uma medida de emergência. Por isso temos que tomar muito cuidado, principalmente quando as pessoas até intencionalmente às vezes estão pregando e pregam que é como se Deus não tivesse um plano e Deus mandou os patriarcas não deram conta, Deus mandou os juízes não deram contas, vieram os profetas e os reis não deram conta, e parece que se encontra agora Deus no canto da parede, oprimido, angustiado, dizendo assim: "A quem enviareis?" Aí Jesus aparece e diz assim: "Envia-me a mim." É muito complicado acreditarmos nessa teologia, porque aí vamos dizer que Deus não tinha um plano pré-estabelecido, que o seu plano foi criado no momento que Jesus quis vir. Não, Jesus já estava pré-determinado que Ele iria salvar a humanidade. Não foi um plano de última hora, não foi um plano de emergência,
Deus já havia pré-estabelecido que Jesus iria vir e iria salvar a humanidade. Não porque a humanidade merecia, mas porque era um favor imerecido. E termina esse tópico dizendo assim: isso implica dizer que quem chega a Cristo não são coagidos, mas atraídos por Ele. Nós servimos a Cristo, não é porque nós temos medo de ir para o inferno. Se você estiver com essa motivação errada. Você não tem que servir a Cristo por medo, você tem que servir a Cristo por amor. Você não tem que fazer a obra: eu vou fazer a obra porque se eu não fizer a obra, Deus vai descontar, Deus vai me provar, Deus vai me pegar. Não, você tem que fazer a obra porque você o ama. Você tem que fazer algo para Deus porque você se sente constrangido em fazer alguma coisa. Não faça algo sentindo obrigado, mas faça algo por amor. O amor nos constrange, é como se o amor nos obrigasse a fazer, mas de uma forma natural, porque Ele, pelo seu infinito amor, um amor que nós não conseguimos de maneira nenhuma medir a sua profundidade, a sua intensidade. Ele nos amou. Por Ele ter nos amado, por Ele ter nos escolhido, chegamos até aqui. Então, o que você fazer para Deus, faça por amor. E a conclusão diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores desde a eternidade, não apenas para uma classe de pessoas, mas Ele elegeu, predestinou os que creriam e perseverariam na fé em viver em santidade. Acredite nisso, creia. Você foi eleito por Deus. Você que está aí vendo, você foi escolhido por Deus. Deus te escolheu. Você não merecia, mas Deus te adotou. Você agora leva o nome dele. Você agora é herdeiro dele. Ele ressuscitou para você ser cordeiro juntamente com ele. Deus te ama. Não existe nada melhor do que estarmos na presença de Deus e sentirmos este amor a cada dia em nossos corações. Somos eleitos, somos predestinados por Ele. Deus predestinou a humanidade, nos amou e nós achegamos a Ele pelo seu grande e infinito